Chama o ministro Ciro Gomes para a sua fala. Né? Muito boa tarde a todas e a todos. Eu quero cumprimentar Sua Excelência, o governador em exercício, deputado Zezinho Albuquerque. É uma honra muito grande cumprimentá-lo aí na sua governança. Depois eu passo lá para a gente ver uma DASzinha. Cumprimentar o meu caro professor Ataliba, que é, sem favor, um dos melhores cérebros da vida pública brasileira, em permanente retreinamento. É uma alegria muito grande poder atender seu convite, mesmo convalescendo aqui de uma rápida cirurgia. Cumprimentar o professor Fernando de Holanda, que o Brasil inteiro respeita e admira, e agradecer a sua generosidade em nos ajudar a refletir sobre o Ceará e o Brasil. E cumprimentar, muito agradecido, transmita, por favor, sempre a expressão viva da gratidão do povo cearense ao Banco Mundial, o Dr. Thomas Kenyon. Quero cumprimentar o secretário Maia, em nome dele, cumprimentar todos os secretários aqui presentes e as demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, cumprimentar a pessoa do deputado federal Leônidas Cristino. O Brasil tem um certo constrangimento, né, da gente, especialmente os palestrantes e tal, tem que ser um pouco otimista, tem que dizer que isso vai dar tudo certo e tal. Então tá, eu também acho que vai dar tudo certo e está tudo muito bem, está tudo ótimo. Isto dito, eu estou preocupado e acho que deveríamos nós brasileiros nos preocupar com o quadro brasileiro de hoje adiante. Não quer dizer que não haja saídas, não quer dizer que não haja estratégias. O Brasil é talvez uma das raras nações do mundo que tem alternativas, tem portas, tem alternativas, tem caminhos de saída. Mas se você não acerta a mão no diagnóstico, é muito improvável que a terapêutica possa funcionar. E aí a grande questão do Brasil pelos próximos anos é a incógnita com que esse fim de ciclo político, que é uma espécie de social-democracia, marcada num certo primeiro momento mais por neoliberalismo do que por social-democracia, no período Fernando Henrique, mas que se mantém com um viés mais social no período Lula e que depois desastra o país de uma forma sem precedentes a partir da Dilma e toma a gravidade que tomou no governo Temer. Se nós pararmos aqui, nestes anos poucos, nós não vamos entender bem estrategicamente, porque é muito cedo, é muito precoce. E a observação científica recomenda um certo distanciamento. E eu quero crer que a gente pode entender que a questão do Brasil está estruturalmente errada para compreender o diagnóstico, se nós tomarmos, por exemplo, um distanciamento até o ano 80. O ano 80 é um ano forte para a história brasileira. Ali, desde o pós-guerra até cá, o Brasil é um dos países que mais sofisticadamente e mais velozmente cresceu no mundo. Todos os manuais de economia mencionam, às vezes com a palavra milagre econômico, o experimento de desenvolvimento brasileiro, que saiu de um nada, sob o ponto de vista industrial, para se transformar no 15º produto industrial do mundo. Só para nós termos uma clareza que já vai nos identificando que não há defeito genético na nação brasileira. Nós temos essa experiência. O céu é o mesmo, o chão é o mesmo, a gente, com todas as suas maravilhas e contradições, é a mesma, e o Brasil foi capaz, entre 30 e 80, de crescer a números que chegavam às vezes a 15% ao ano. 8% era fichinha, era quase crise, mais ou menos um episódio chinês ali por aquele tempo. E o desenvolvimento industrial brasileiro nos levou, com aquele número absoluto, número relativo ao mundo, 15º produto industrial do planeta, mas tem coisas mais fenomenais para olhar o mesmo número. O produto industrial do Brasil, em 1980, era mais ou menos a soma do produto industrial da China, de Singapura, da Malásia, do Vietnã e da Coreia do Sul juntos. E ainda sobrava um trocado. Hoje o produto industrial chinês já passa de 10 vezes o produto industrial brasileiro. E não é porque a China explodiu só que explodiu, é porque o Brasil é hoje o local, o endereço do mais violento e veloz processo de desindustrialização da história do capitalismo mundial. É evidente que quando a gente lê as coisas na superfície, especialmente formados fora, nas academias de fora, a gente pensa que pode relativizar a desindustrialização brasileira como um reflexo daquilo que está acontecendo no mundo rico como um todo. Definitivamente isso é uma miragem.
O Brasil está se desindustrializando muito pesado antes de ser uma nação desenvolvida. E os países que estão se desindustrializando no mundo rico terceirizaram a sua indústria de baixo valor agregado, mas concentraram a sua indústria de altíssimo valor agregado e compensam essa perda nas trocas internacionais, quando não falando nos Estados Unidos a questão do dólar, que faz uma atipia absolutamente única para eles. Definitivamente, nem por aqui, nem por acolá, esse é o caso brasileiro. Nós não podemos nos dar o luxo ainda de afirmar uma economia pós-industrial, e isso vai agravando o nosso problema. Entretanto, para não cansá-los muito mais do que já fiz, é preciso que a gente, olhando com essa distância, entenda por que o Brasil está como está hoje. De lá para cá, o Brasil cresce a ridículos 2% ao ano, 2,3% ao ano. Este é o dado de 1980 para hoje, desfocando as conjunturas, os lulismos, os fernando henriquismos, as euforias, etc. O fato é que o Brasil, de 1980 para hoje, cresce a pífios 2,3% ao ano, enquanto nossa população, no mesmo período, cresce a 2%. Ou seja, nós estamos crescendo nada por cabeça. Se as nossas instituições de distribuição de renda fossem perfeitas e ideais, mas elas não são, elas são justo o oposto, elas são as mais perversas instituições de promoção de concentração de renda que eu, pelo menos, me conheço na experiência internacional. O resultado prático é que nós chegamos hoje em que 5 brasileiros, assim mesmo, 1, 2, 3, 4, 5 brasileiros têm a renda equivalente às posses de 100 milhões de nacionais, de compatriotas nossos. Este é o Brasil, estrategicamente olhado, com pressa, né, que nós precisamos olhar. E aí nós precisamos entender quais são estrategicamente, não dá para mergulhar agora num grande diagnóstico, mas entender assim, concretamente quais são as graves questões que explicam isso. Eu quero crer que nós temos 3 explicações de fundo e 4 explicações de conjuntura, que seria o ponto de partida para virar o jogo. Este é um esforço de diagnóstico para que a gente possa criticar a terapêutica que vem por aí, e Deus é quem sabe o que é que vem, né, da cabeça do Paulo Guedes com o Moro arbitrado pelo Bolsonaro. Isso aí pode dar, isso é filho de macaco prego com jabuti. Esse é o lado bom da coisa, né? Eu quero crer mesmo, pelo menos alguma racionalha, mas assim, é filho de jabuti com macaco prego. Eu não sei de fato o que é que vem aí dessa questão. Torço, eu fui candidato, eu não sou um neutro observador da vida nacional, torço que dê certo. Enfim, não vou fazer aquilo que se fez ao longo dos últimos anos no Brasil, que é uma oposição cega, intransigente. Eu respeito a majestade, né, de uma eleição. Eu quis que esse cidadão votasse em mim. Se não votou em mim, eu dou os parabéns a quem votou e desejo que acerte. Eu estou examinando a coisa aqui geladamente no IPES, né, no Instituto de Pesquisa, na Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará. Pois bem, 3 questões de fundo. Parece que o Brasil adia eternamente a tarefa de construir as condições que explicam empiricamente, a meu juízo, para a discussão, o desenvolvimento sustentado por aí afora, onde ele acontece historicamente ou na atual geografia contemporânea. E são 3. Não interessa a institucionalidade, a Babel das línguas, também das instituições, dos desenhos políticos, da retórica, não interessa. Parece que o que sustenta desenvolvimento é uma boa coordenação entre 3 fatores. Primeiro, alto nível de formação bruta de capital doméstico, ou seja, quanto da sua produção sobra para investir. Ou, em outras palavras, é vã, e já começamos a detonar o diagnóstico que nos domina presentemente, a ilusão de que nós podemos imaginar qualquer desenvolvimento que se sustente baseado na poupança dos outros. Isto foi o que explicou lá atrás, por isso muita gente está intoxicada até hoje. Capitais fartos e baratos de longuíssimo prazo explicam que o Brasil financiou sua estratégia nacional desenvolvimentista construindo uma dívida, então, de longuíssimo prazo e muito barata. A crise dos juros internacionais, a globalização, a eletronização dos meios financeiros fez esse fator sumir do mapa. E não há nenhum experimento de desenvolvimento sustentável para a América do Norte, pela atipia do dólar, volto a dizer, intransplantável, inimitável,
que sustente desenvolvimento sem que você, por detrás, encontre um nível alto de formação bruta de capital. A velha Europa, com toda a sua infraestrutura praticamente pronta, com dificuldades extraordinárias de avançar em produtividade já sofisticada que tem, ainda remanesce com 32%, 34%, 35% de formação bruta de capital de taxa interna de investimento. O Brasil está atolado em crônicos e ridículos 14% ao ano. E ao contrário do que o mito neoliberal, me perdoem quem se sentir melindrado, mas para mim neoliberalismo não é um palavrão que a gente agride os outros, não. É um marco de economia política impertinente à observação da realidade, penso eu. Então repare bem, ao contrário do que se supõe, o nível de formação bruta de capital de uma nação não é consequência fatalista do acaso. Sustento comovidamente para discutir que é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. E no caso brasileiro, nós estamos atolados em 14%, nas melhores horas vamos a 17%, mas não conseguimos porque nós temos um problema institucional no desenho tributário, no desenho previdenciário, na forma com que se organiza a poupança de longo prazo da sociedade e os seus caminhos de vinculação ao financiamento do investimento. Venture capital, por exemplo, é um assunto que ninguém tem nem a palavra em português para explicar, o que explica as grandes inovações do mundo. O Brasil nem sequer uma palavra correspondente em português ainda conseguiu pacificar, tamanha a inexistência desse dado da realidade. Então, esse é o primeiro fator. O segundo, volto a dizer, não interessa a retórica, nem a institucionalidade. Nunca prosperou, por isso que esse debate liberalismo e intervencionismo pode até ser um interessante debate acadêmico, mas a observação empírica que eu posso fazer sem ser economista, diz claro e simplesmente, nenhum país do mundo desenvolveu-se sem uma sólida e visível coordenação estratégica entre governos fortes, uma academia muito conectada com os desafios do desenvolvimento, um pensamento intelectual, acadêmico, comprometido com a solução dessa estratégia consensada ou imposta, às vezes o elemento é autoritário, e um empresariado convergente também com essa decisão estratégica de investimento. Então vamos pegar o experimento chinês, fica óbvio. Contemporaneamente, por que a China sai do nada e vira essa potência? Porque você vai encontrar sólida formação bruta de capital, altíssima, você vai encontrar sólida, autoritária inclusive, coordenação estratégica entre o governo que está dizendo o que é que a China, do seu ponto de vista siderúrgico, vai ser em 10, 20, 30, 40, 50 anos. E não interessa o preço spot do aço, ela vai executar esse plano, ela está executando esse plano, ela quer um lugar de protagonista global de aço no futuro, sem ter minério de ferro. Só para dar um exemplo prático, o que é que a China quer ser em matéria de construção naval? Em 10, 20, 30, 50, 70 anos. A China está indo exatamente para lá, protagonista global da indústria naval, enfim. E eles, quais setores forem que escolherem, eles vão esmagar, porque daqui a pouco eu comento o que características derivam desse tipo de vanguardismo produtivo. Portanto, a convergência estratégica, mas nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, quem tinha dúvida, veja como o governo americano, como a sociedade americana, de forma absolutamente pacífica, reage à brutal crise de 2008, que é uma crise provocada pela desregulação do sistema financeiro. E como é que eles agem? Botam na cadeia os picaretas e salvam as empresas com dinheiro público e inventam, como George Orwell, uma nova língua. Chamaram lá de pré-privatização. Isso é muito engraçado. Na verdade, estatizaram a General Motors, estatizaram o Citibank, estatizaram todo o setor de seguros, para prepará-los, evidentemente, depois de saneado com dinheiro público, para privatizar de volta. O fato é que salvaram o que puderam salvar estruturalmente dos seus negócios. E mais recentemente, o Trump proibiu a China de comprar a Qualcomm. É uma coisa muito simples, assim, uma ordem presidencial, que na Constituição americana é possível, proibiu a China, que montou uma empresa, aspas, privada, com base em Singapura, portanto era um negócio privado, Bruno. Uma empresa privada querendo comprar outra empresa privada, o Trump foi lá e proibiu.
pura e simplesmente, como está fazendo a maior guerra comercial talvez da história do planeta, que vai ter estilhaços graves para o Brasil, tanto mais com a estupidez que eu não falei do rabo do macaco prego com bicho preguiça, que vai dar